Gênesis 3. A partir do 8. Até o 3. Gênesis 3, a partir do 8, do 8 ao 13. Eles ouviram o passo ou a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Como estás? Disse ele: ouvi teu passo, a tua voz no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu, e me escondi. Ele retornou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que eu proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim, junto a mim, me deu da árvore, ou do fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez aqui nessa noite, pela tua palavra santa, pelo privilégio de poder te cultuar, e pedimos que o Senhor assim nos aceite e se digne em Cristo Jesus, ó Pai, de nos aceitar e assim falar aos nossos corações, nos renovar através da tua palavra, nos restaurar através dela. Que o Espírito Santo esteja aqui essa noite, comunicando graça, mas também confrontando, comunicando esperança e todas as outras coisas, ó Pai, que é decorrente da tua graça, embora que muitas das vezes não entendemos. Que o Senhor nos ajude e nos conduza, pois somos indignos diante de Ti. Mas te pedimos, pois Jesus foi e é digno, pois é no nome dele que nós pedimos o Teu agir, a Tua atuação aqui no nosso meio, e onde estiver sendo pregada a Tua palavra em toda a terra, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar? Meus irmãos, no último domingo falamos aqui a respeito de ídolos do coração na família. Vamos tentar dar continuidade. Vamos falar apenas de um aspecto. Gênesis 3, dá para a gente falar a respeito de tudo. Então, quando nós falamos a respeito de Gênesis, e principalmente Gênesis 3, a gente procura encaminhar uma ênfase que a gente quer colocar, porque realmente aqui Gênesis 1, 2 e 3, principalmente, ou Gênesis 1, 2 e 3, e a respeito da queda, da redenção, está tudo aqui em Gênesis 3. Então a gente poderia, muito mais do que o Sermão do Monte, abrir sempre em Gênesis 1, 2 e 3 e passar a nossa vida inteira, e ainda seria pouco, tá? Mas a gente vai tentar dar uma ênfase quanto a isso. Então, o que eu gostaria de falar essa noite, ainda a respeito dos ídolos, seria a voz de Deus versus a voz dos ídolos e suas consequências. Nós sabemos que não tem como não ouvir, e eu estou aconselhando. Eu estou aconselhando uma pessoa surda, e tem sido bem legal, porque primeiramente a dificuldade que eles têm de entrar no nosso mundo, e mais ainda a dificuldade que a gente tem de entrar no mundo deles, porque geralmente a gente entra em mundos que nos cabem, ou em mundos que de alguma maneira é interessante para a gente. E tem sido uma experiência bem legal essa pessoa ter permitido que eu entrasse no mundo dela, como tem acontecido, e ter
confrontado e bagunçado tudo, mas tem sido bem positivo para ela. Mas eu estou falando isso porque ela não fala, mas ela aprende as coisas, ela escuta as coisas. Ela não escuta, mas escuta. Ela não consegue reproduzir som, porque ela não escuta, não consegue reproduzir som que a gente entenda. Mas o jeito dela, a linguagem dela, fala. E ela entende o que todo mundo fala, geralmente através do jeito de ser, da expressão facial e por aí vai. Mas o fato, como o Paul Tripp falou, não tem como a gente não conversar, não tem como a gente não se relacionar, não tem como a gente não conviver, não tem como a gente viver só nessa vida. Se a gente escolher viver só nessa vida, a gente vai viver uma vida miserável. Não tem como, porque Deus nos criou ser humano relacionais. Deus nos criou pessoas que se comunicam, que se relacionam e comunica tudo. Não tem como, por exemplo, a gente não comunicar os nossos sentimentos. Não tem como a gente não comunicar os nossos medos, porque a gente tem. A gente só não comunica aquilo que a gente tem. Por exemplo, a dificuldade que o mundo tem de comunicar Deus, porque o mundo não tem Deus. A dificuldade que algumas pessoas têm de comunicar paz, não tem paz, por isso que não comunica. Comunica uma paz estranha que acabou absorvendo. Mas a gente fala, pessoas falam, mesmo se as pessoas não conseguirem falar, falam do mesmo jeito. Não tem como, a gente escuta, ou de alguma maneira a gente entende o que alguém quer dizer, mesmo se não abrir a boca. Não tem como. Mas quem foi a primeira pessoa a falar? A primeira pessoa a falar foi Deus. E quando Ele falou, a gente sabe que tudo isso aconteceu. Inclusive a nossa existência. Tem uns que falam mais alto, né? Inclusive a nossa existência. Quem tiver com o carro aqui por perto, se quiser dar um pulinho lá para ver, tá? Pronto, já viu. Então assim, Deus criou todas as coisas e a gente só está ali porque Ele um dia falou: façamos o homem, faça-se o céu, ou façamos o céu, a terra, tudo foi feito através da voz dele. E quando chega Gênesis 3, outro personagem ou outra pessoa entra e também fala. E outra voz estranha entra nesse mundo e entra no ouvido das pessoas, ou de Adão, entra na família. Adão e sua esposa tinham a alternativa de dizer não e escolher apenas uma voz para falar dentro da casa deles, mas eles disseram não para a voz de Deus e sim para essa outra voz. E embora que Deus fale através de tantas coisas, através de tantas pessoas, através até do nosso próprio coração, de maneira que Ele nos incomode e tudo, o problema é que depois de Gênesis 3, a gente não é sensível. A gente não é sensível aos caminhos dele, à voz dele, não é sensível aos pensamentos dele. Infelizmente é assim. A gente precisa se cuidar, se esforçar para realmente entender o que Deus fala, o que Deus está falando. Então a coisa é muito simples. No caso lá de Jó, tem-se um redemoinho, ou uma tempestade, ou uma sarça ardente ali, e Jó ficou do jeito que ficou, Moisés ficou do jeito que ficou, e Deus, em meio a tudo aquilo, Deus estava falando, como por exemplo, em meio a tudo que aconteceu com Jó, Deus estava falando. Entende? Até que Jó fica quieto, calado, tenta entender, passa 7 dias calado, e depois começa a reproduzir palavras, tentando explicar tudo aquilo que aconteceu. Quando Deus aparece especialmente em Jó 34, 37, aí Deus começa a descrever o que foi que realmente aconteceu. E Jó 42, ele diz: agora eu entendi. Consequentemente, eu me abomino, eu coloco
colocar cinza, porque eu sou pequeno, eu sou frágil, eu não entendo, eu sou muito insignificante diante de Deus. É assim quando Deus fala. Mas quando essa outra voz aparece, ela coloca a gente lá em cima. Você será como Deus, ou você será um mini Deus, você será Deus, uma alternativa de Deus, ou algo desse tipo. E foi aí que o homem acabou se perdendo. Foi aí que o homem acabou dizendo: então se eu e você conhecedor do bem e do mal, aí vai ser legal. Se eu puder ter algumas coisas que Deus tem, também será legal. O problema é que isso entrou por intermédio ou através do cabeça. Adão permitiu isso, tá? E através da auxiliadora. E isso passou para os filhos e para todos os homens. Porque, como o próprio Adão falou, essa é a mãe de todos os homens. Então, eles eram o primeiro casal. E por ser o primeiro casal, a partir dali, quando aquela expressão lá de crescer e multiplicar e encher a terra, assim, a ideia dele é crescer e multiplicar fisicamente, na genealogia de vocês, mas cresça e multipliquem esse padrão de vida que eu tenho. Isso que vocês aprenderam comigo. Aonde mundo for mundo, onde terra for terra, todas as pessoas que saírem de vocês vão falar essa voz minha em toda a terra, até os confins do mundo, que seria o que Cristo disse. Essa voz que seja até os confins do mundo. Por quê? Porque até então e até hoje, a voz que é mais falada por aí é a voz de Satanás. É a voz desse mundo. É a voz maligna, e não a voz de Deus. Por isso que Deus disse: crescer, multiplicar e povoar a terra, tenha domínio sobre. Então, que esse padrão de vida, essa obediência, esse ideal de vida aqui esteja em toda a face da terra. Até que a serpente apareceu, Satanás apareceu, e acabou que em toda a face da terra, em todos os lugares, a gente ouve, infelizmente, a voz de Satanás. E não a voz de Deus, infelizmente. E no caso do ídolos do coração, através deles, dentro da nossa casa, está lá Satanás falando, de diversas maneiras, através do que a gente fala, através, infelizmente, do padrão de vida que a gente tem, através dos nossos filhos. Certa vez eu aconselhei uma pessoa, com todo respeito, mas era para a pessoa entender, não é que principalmente as mulheres, nesse caso que eu vou contar essa história, vão falar com as sogras, o que eu disse com essa sogra ou com essa mãe. Então o que acontece? Essa mãe, o cara tinha mais de 40 anos e tinha trabalhado como pastor, umas coisas de negócio terrível, só no final dos tempos mesmo. E ele casado, só que enfrentando algumas dificuldades, não conseguiu lidar com algumas dificuldades e querendo separar. E toda vez que ele ia para a casa da mãe dele, a mãe dele dizia: separe. E ele dando ouvido: deixa essa sua mulher para lá, e faça isso, e faça aquilo na sua casa, dando conselho exatamente o contrário dos padrões bíblicos. E ele foi, falou, disse: olha só, eu expliquei para ele aqui que tem duas vozes. Tem a voz da serpente, a voz de Satanás através da serpente, e tem a voz de Deus, que é o padrão de vida que ele quer para a gente. Eu disse para ele: até quando você vai continuar dando ouvido para a serpente da sua mãe? Até quando? Você está entendendo aqui o que foi que aconteceu aqui em Gênesis 3? Que Satanás usou a serpente para... O que foi que saiu da boca da serpente? O que saiu da boca da serpente foi a voz de Satanás. A distorção do padrão de Deus. O negar a palavra de Deus, dizer: essa palavra de Deus não tem nada a ver, não. Eu disse: filho, acorde. A sua mãe não conhece a Deus, mas você conhece, você até pastor, já foi. Você não está vendo o que é que Gênesis diz, o que é que a Bíblia diz, e você vai estar dando ouvido à sua mãe. Como é que pode? O que é que vai acontecer, que está acontecendo na sua casa? Certamente morrereis, porque você tem dado ouvido à serpente da sua mãe, infelizmente. Assim, não é que a gente vai andar falando isso, é só para a gente entender.
que infelizmente a gente permite que a nossa voz, que a nossa boca, que a nossa cabeça, que a nossa vida seja usada por ele para comunicar o que é dele, Satanás, e não para comunicar o que é de Deus aqui nessa terra. Infelizmente, tem consequência. Tem consequência. Deus aparecia sempre que falava. Deus aparecia com a presença dele. Como eu falava hoje aqui no estudo sobre o culto, a questão do temor, sabe? A questão da alegria, do temor da gente, olha, toda a terra foi criada por ele. Da gente fazer a interpretação devida de tudo que aconteceu na nossa vida, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A interpretação da nossa vida, que se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse o que Jesus fez por nós, a gente já teria se ido há muito tempo. É assim que a gente faz essa leitura. E quando acontecer algumas coisas na nossa história, ou na nossa semana, que nos prepara para estar aqui no domingo, qual é a conexão que a gente vai fazer? Deus é soberano e Senhor da história e de todas as coisas. Senão a gente vai chegar aqui com medo do que aconteceu na semana passada. E como é que a gente adora a Deus? Através do temor. Senão a gente vai chegar aqui com medo e pensando em pessoas que passaram na nossa vida e fizeram o que fizeram durante a semana. A gente vem para a casa de Deus adorar os homens, porque a gente pensa nos homens, porque a gente tem medo dos homens, porque a gente tem temor com relação à próxima semana. E por último, a gente tem temor da própria morte. Sendo que a morte é o que nos separa, o que nos divide do paraíso desse mundo aqui. Só precisa as portas, a morte abrirem, ou abrir a sua porta, e a gente passará para o paraíso. Como Salomão falou, em vez de ser assim, uma tristeza, um desespero para o crente, em vez de ser uma derrota para o crente, é a vitória, é a última vitória, é a vitória definitiva, é a esperança, porque a gente sabe para onde a gente vai. A voz de Deus, ela não apareceu apenas antes de Gênesis 3, e nem depois, e não apenas em Gênesis 3. Depois, essa voz continuou aparecendo. É só a gente ver o Antigo Testamento, é só a gente ver o Novo Testamento, principalmente através de Cristo. É só a gente ler a história geral, é só a gente ler a nossa história, é só a gente perceber como Deus costumava falar durante toda a história. E do mesmo jeito, Deus continua falando conosco hoje. Mas a questão é, naturalmente a gente não quer ouvir a voz de Deus, infelizmente. E isso tem consequência. Ou a gente escuta Deus, presta atenção em Deus. É tipo assim, você está prestando atenção em quê agora? Entende? Como eu estou aí, quando eu estou aí, muitas das vezes a minha mente divaga e eu tenho que aquieta, rapaz, volta para cá, concentra aqui, e aí vai de novo, vem para cá. E assim, entende? Essa dificuldade que a gente tem, infelizmente. E a gente precisa, como falou o Paulo, honrar o nosso corpo, reduzir a escravidão, dizer não para si mesmo. E assim a gente consegue ouvir uma vozinha, sem ser contaminado. E aqui eu recomendo o livro de Thomas Watson, de puros de coração. Tudo aquilo que tem infectado, que tem tornado impuro, ofuscado o nosso olhar, atrapalhado a nossa visão, atrapalhado o nosso ouvir Deus. O que tiver na nossa vida que está atrapalhando, tem que tirar. Senão a gente não escuta, não experimenta, não sente, não percebe. Entende? Então Deus, ele aparece para a gente, sempre apareceu na nossa história, em todos os dias. Só que a voz dele, infelizmente, a gente não escuta. Por quê? Porque Satanás, com a voz dele, apareceu na nossa casa, no nosso coração, através dos ídolos desse mundo e através dos ídolos da nossa casa. E quando a gente não escuta a voz de Deus, escuta outra voz, existem consequências. E quando o homem ouviu ou percebeu que Deus estava por ali, tanto o homem como a mulher, eles se esconderam.
No final do capítulo 2 diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha de que temer, não tinha do que ter vergonha, não tinha do que se justificar, nunca tinha pecado, estava tudo certo. Só para a gente perceber que a coisa não é assim. Se tivesse isso daqui, não é o meu coração. Se pelo menos não tem, pelo menos é o nosso coração. Se alguém não tem nada, absolutamente nada, é o nosso coração, que é incapaz de enfrentar as mínimas coisas, porque se corrompeu com os ídolos, se corrompeu com outras vozes, infelizmente. Tem acontecido isso. Então por que a gente não percebe a voz de Deus? Porque a gente foi entre as árvores do jardim, a gente procurou se refugiar em algum lugar, a gente procurou conforto, a gente procurou uma pomadinha, a gente procurou uma alternativa que apenas de maneira paralela, de maneira assim, a resolver imediatamente, depois tudo volta. A gente procurou fazer isso. Então a voz veio e disse: onde você está? Porque Deus sabia a gente se escondendo ali. E quantas vezes essa voz aparece para a gente, dizendo: o que é que está acontecendo? Onde você está? Através de pessoas, de coisas, através de doença, através de tudo, incidente, coisas que a gente não estava esperando, imprevistos por aí, e a voz de Deus vem e diz: onde você está? E a gente continua se escondendo. Para quê? O que acontece é que a gente se esconde e continua se escondendo. Sabe por quê? Isso continua acontecendo conosco porque infelizmente a gente ainda está dando ouvido aos nossos ídolos. Por isso que a gente tem que se esconder mesmo. E no decorrer do versículo, consequentemente, por que a gente se esconde? É porque a gente tem medo, a gente sente vergonha. Oh, mas é uma vergonha mesmo. Ouvir quem a gente ouviu é uma vergonha mesmo. Deixar que outras vozes entrassem na nossa casa é uma vergonha mesmo. Não tem como não. Como diz Timothy Keller, os ídolos prometem tudo e no final só tem choro, decepção, lágrima, medo, nervosismo, sentimento de culpa. Mas eles prometem tudo. Tipo assim: mamãe, faça o que eu quiser, e essa casa, e a senhora, e todo mundo serão felizes. E aí vai e faz. E não dá certo. Porque não foi a voz de Deus falando através do menino. E hoje em dia principalmente, sabe? Quando o Deuteronômio que a gente leu, Deuteronômio 6, que a gente viu a semana passada, quando Jesus aparece e diz: vocês precisam ser como uma criança, cabeça vazia. Mas o complicado é que ele pega a criança e diz assim: vocês têm que ser isso aqui, o quê? Cabeça vazia. Quando a minha lei estiver em vocês, vocês vão poder falar. Como é que eu vou ouvir alguém, a voz de Deus através de alguém, a voz especial de Deus através de alguém que nunca leu a Bíblia na vida? E pode piorar. Como é que eu vou dar ouvido a uma criança que ela precisa aprender a palavra de Deus para poder entender o que realmente ela precisa querer e pedir? Como é que eu vou dar ouvido a alguém com a cabeça vazia? Mas não pode. Pois essa criança e essas pessoas do nosso lar precisam na realidade é da palavra de Deus, é da voz deles. De Deus, porque nós estamos vazios, com um coração vazio, com uma lacuna que tem que ser preenchida por Ele, pela palavra dEle. Quem é que fala na minha casa? Mesmo essa palavra, sabe? Deus é que pergunta: onde estás? Deus é que pergunta. E se a gente não entender, outras pessoas vão aparecer, os nossos ídolos, que pessoas da nossa família já se prostraram. Essas pessoas vão aparecer, o mundo vai aparecer, vai dizer: onde você estava quando aconteceu isso com seu filho? Entende? Onde você estava? Porque a sua casa é assim, assim, assim. E vão ser uma série de questionamentos, interpretações e perguntas que não tem nada a ver com as perguntas certas.
com um questionamento sério, com um noutético, no grego, ou com a admoestação bíblica, a clareza bíblica, que Deus é que vem, Ele sim pode dizer, perguntar, questionar o que é que está acontecendo, aonde você está. E não qualquer pessoa por aí que não conhece Deus, e não esses nossos líderes aí fora, que a gente precisa honrar, tem que honrar, mas não mais do que Deus, como a gente viu a semana passada. Honrar mais do que a Deus é pecado, amar mais um pessoal aí do que a Deus é pecado. Então esse pessoal não tem critério. Não são essas pessoas que vão entrar na minha casa e dizer: não pode dar uma maldinha, viu? Porque se você der uma maldinha no seu filho, você vai ser preso. A gente então eu vou dar uma na sua frente aqui, já me leve logo. Não são eles que dizem o que a gente deve fazer. Mas se a gente não tiver a palavra de Deus no nosso coração, todo mundo vai chegar, vai falar alguma coisa, e a gente vai ficar como assim, como Paulo falou, com um vento de doutrina, como uma folha que o vento leva para lá e 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 para lá, e no final a gente não tem consistência, porque não tem absolutismo. A palavra de Deus é absoluta, é ela. A voz de Deus é inquestionável. Quem foi que entrou nesse mundo e disse: haja luz e houve? Ninguém. Quem foi que entrou nesse mundo e disse: paralítico, ande, e ele andou? Não teve. Que disse: água se transforma em vinho? Ninguém. E disse: haja céu e haja terra, e haja mar e haja água, separação, firmamento? Ninguém. Não. E como é que a gente ainda escuta outra pessoa que não seja essa pessoa, Deus? Por que a gente não tem essa preocupação de investigar o que realmente Deus está falando em meio a algumas coisas que a gente vive? Por que a gente não faz isso? E por a gente não fazer isso, o que é que acontece com isso? Medo, insegurança, lágrimas, desespero, depressão, síndrome do pânico, suicídio. Porque Deus tinha dito, e Ele não é um mentiroso. Ele disse: se você ouvir outra voz nessa terra, você morre. E se eu tento não morrer, sobreviver ouvindo outra voz, eu estou dizendo assim: eu vou provar para Deus que eu não morro. Eu vou provar para Deus que a minha casa não morre. Morre sim. Se a voz de Deus não for padrão na nossa casa, é só uma questão de tempo para você ver o filhote morrer, para a gente ver o nosso casamento morrer, para a gente ver o cônjuge morrer, para a gente ver pessoas morrerem. É só uma questão de tempo. Porque só quem falou e deu tudo certo foi Deus. Eis o porquê. Não tem como uma pessoa que diz: olha, acredite em mim. Nunca, tipo assim, a gente em casa diz: olha, mulher, nunca assim você vai passar fome. Nunca, porque eu casei com você. Aí a mulher diz para o marido: nunca eu vou te decepcionar, porque quem casou com você foi eu. E a gente começa a fazer essas promessas complicadas, do ponto de vista humano, complicadas. Porque o que é que vai acontecer se acontecer que o marido morre a semana que vem? Ela vai lá no caixão, em algum lugar assim, vai fazer as preces: você mentiu para mim. É claro, não tem como. A única pessoa que diz e cumpre é Deus. Por isso que a nossa segurança tem que estar de fato nele. Mas eu estou dizendo que a única obediência que não deixa a gente inseguro, que não deixa a gente com medo, que não deixa a gente com vergonha, que não faz a gente se esconder de tudo e de todos, é se a gente seguir aquilo que Deus falou. Se a nossa casa seguir aquilo que Deus falou. Infelizmente tem casa, tem convivência, tem relacionamento, tem ser humano, tem coração, que é tenebroso. Tem pessoas que a gente se aproxima, que parece assim que aquela casa que a gente vai, lugares que a gente vai, que aquele negócio, sabe, pesado. A gente entra na casa, parece que entrou um negócio sem ar, sabe, campo de concentração.
na Alemanha, que era um negócio pesado, todo mundo diz isso. Esses dias lá em Goiânia, eu aconselhando um judeu que o avô dele estava lá na ala 4, no campo de concentração. Ele foi visitar e disse que quando o povo entra lá, parece um cemitério, aquele negócio pesado, muito pesado. E toda a família, inclusive esse aconselhado, sofre consequência disso, esse judeu até hoje. Entende? Tem casa e pessoas que a gente se aproxima que é desse jeito. Por que desse jeito? Está aqui, não está aqui? Então, não entendeu? Vai pedir explicação? Não adianta, está aqui. Por que a gente está com medo? Funcionando no pânico e tudo quanto é de demônio que entrou aqui através do maioral, Satanás. Todos os demônios entraram só porque não ouviu Deus. Só por causa disso, só que coisa simples. Se ouvir Deus, de fato, a vida inteira, não tem medo. Não tem vergonha. Não tem. Porque se tivesse, Jesus tinha tido. Jesus ficou praticamente sem roupa. Foi zombado por todos. Ridicularizado por todos. Ele foi morto. Ele foi zombado. Cuspiram nele, bateram nele, o mundo inteiro lá, zombando na cara dele. Qual foi a voz que Jesus ouviu em meio a tudo isso? Ele ficou lá com vergonha? Não. Ele ficou assim triste. Ele ficou assim, ficou triste e envergonhado diante de Deus. Porque não era por causa do físico, porque ele não tinha problema com isso. A gente tem, ele não. Como eu estava falando aqui no estudo também, por exemplo, hoje, o que é que faz com que a gente passe 40 dias sem comer? São os nossos ídolos, que eu falei aqui. Então, se o ídolo da beleza disser, do físico disser, fique 40 dias e 40 noites que nem Jesus, que nem Moisés, sem comer, só bebendo água, a gente fica na horinha. Agora, se Deus aparecer e disser, fique 40 dias e 40 noites sem comer, só bebendo por causa do seu caráter, quem é que fica? Não tem um sequer. Mas pode ter. Mas, olha só, por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente tem essa disposição? Por causa dos nossos ídolos falsos. Depende de quem fala. Então, se eu tiver com o ídolo da beleza impregnado em mim, com certeza eu vou ficar. Se eu não tiver com Deus no meu coração e Ele ser a minha motivação, eu não vou conseguir ficar 40 horas. Não são 40 dias, 40 horas sem comer. Que é o que a gente pede aqui, né? Mais uma vez. Não vou perguntar aqui, vou ficar assim. Quem foi que ficou de jejum? Nessas 24 horas, quem tem ficado desde o começo do ano? Porque desde o começo do ano a gente avisou. Quem tem ficado, até Deus levantou ali. Quem tem ficado sem comer? Ou se não ficou, não tem problema não. Santificação. Você vai ter 50 anos para frente para se aproximar mais dele. E se aproxima mais dele sem comer. Se aproxima mais dele matando a si mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que os nossos deuses são eles que mandam na gente. Eles que fazem a gente ter vergonha. Jesus ficou do jeito que ficou e não teve vergonha. Ele foi para o monte, ouviu a voz de Deus e foi fazer o que tinha que fazer. Ele ficou envergonhado por causa do caráter da gente que estava nele. Por isso que a gente tem que ficar com vergonha. A esposa, se eu não me engano, de David Paul Tripp, contraiu câncer e lidando com aquilo ali. Nesse livro ela diz que o que mais doía nela não era o câncer, o fato dela ter que falecer, é que no final da vida ela ainda tinha alguns pecados que prevaleciam na vida dela. Ela chorava, ficava com vergonha, queria se esconder, era por causa do pecado. Não é porque estava fisicamente ruim, não. Não é porque tinha contraído câncer e estava prestes a morrer, não. Ela tinha vergonha, era por causa do caráter, de algumas coisas do caráter que ainda tinha. Os nossos ídolos dizem, não precisa ter caráter.
E no caso da nossa família, se o ídolo for o nosso cônjuge, com comportamento, o nosso cônjuge vai dizer: não precisa não, ter caráter não, é só você fazer o que eu quero, ou fazer o que eu mando. O outro diz a mesma coisa, diz: para ter paz aqui você precisa fazer isso, isso e isso. E a cada dia que a gente faz, a gente percebe que não tem paz. Você se sentirá seguro se fizer como ele está dizendo, ou como ela está dizendo, ou como o filho está dizendo. A gente faz e se encontra cada vez mais inseguro. Por isso que a gente precisa encontrar a verdadeira voz. O que é que Deus manda eu fazer? Deus manda eu fazer isso daqui, e eu vou fazer porque Ele mandou eu fazer isso daqui. E os ídolos aparecem como Satanás para distorcer e dizer: não precisa fazer tanto isso aqui não. Tá bom, se você faz 10%, 90% da sua vida vai ser vergonha. 90% da minha vida vai ser vergonha. Se você só faz 10%, só ouve 10%, não tem problema não. E se eu faço a mesma coisa, também não. 90% vai ser medo, depressão. 90% da minha vida vai ser tristeza. 90% da minha vida vai ser fugindo por aí, correndo, se escondendo. Vai ser assim. Quando a gente ouve a voz de Deus e segue, é assim, como no caso de Cristo, como no caso de Pedro, como no caso dos apóstolos perseguidos, como no caso do apóstolo Paulo, como no caso dos mártires. É assim. Vai ser morto diante de todo mundo, envergonhado diante de todo mundo. Como disse Policarpo ao filho dele: o filho perguntou: mas pai, você não tem vergonha? Ele disse: filho, porque você está prestes a ser exposto no Coliseu, filho, a única coisa que eu tenho vergonha é do que Jesus Cristo teve que passar por mim. Quando eu lembro disso, aí eu tenho vergonha. Agora, do que eu vou passar por ele, não, filho, não, você não está entendendo. Isso aí é um privilégio. Entende? Os nossos ídolos, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, todos eles e nós mesmos, todos eles, todos nós somos uma vergonha. Como um dia falou o pastor aqui, com vergonha do Evangelho. Tem gente que tem vergonha do Evangelho e é uma vergonha do Evangelho. Assim somos nós. Meu filho é uma vergonha. Minha casa é uma vergonha. Minha casa é uma depressão, é uma tristeza. E nada mais é do que a minha casa não está ouvindo, seguindo, se deleitando naquilo que Deus ensina. A minha casa, em segundo lugar, consequentemente, quando Deus disse: quem te fez saber que você estava assim, nu? Quem te fez saber que você estava assim? E o que é que ele diz? Foi a mulher. A outra consequência de obedecer à voz dos nossos ídolos é o sentimento de culpa. Sabe esse negócio? Quando a gente chega no lugar e diz: o que foi que aconteceu? Todo mundo fica em silêncio. Quando abre a boca, normalmente é para culpar o outro. Deus chega e pergunta: onde estás? Você vai responder para ele: Deus já tinha dito que se você fizesse isso, certamente você morrerá. E ele começa com uma explicação estranha diante de Deus. E Deus coloca: mas não foi isso que a gente conversou. Não foi isso que você aprendeu. Não foi assim que eu lhe expliquei. Portanto, quem foi que veio com essa conversa aí para você? Foi a mulher. O sentimento de culpa na hora entra no coração dele. Tem lugar, tem pessoas que a gente ajuda, que o sentimento de culpa parece que é eterno, infinito, perpétuo. Não tem jeito não. É um sentimento de culpa assim desgraçado. E nada mais é do que o serviço a deuses falsos, a ídolos falsos. Pessoas que quando estavam na casa dos pais, o ídolo era o pai, não era a mãe. E como se não bastasse,
O ídolo passou a ser Superman, Batman, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Homem não sei o quê. O Neymar, ainda bem que aconteceu o que aconteceu, para já dar uma aliviada. O Neymar, e quem quer que seja, celebridades e mais celebridades. O sentimento de culpa toma conta, porque não tem para onde correr. Quando acontece, quando a gente se dá mal, não tem Neymar, entende? Não tem um Superman mentiroso, não existe isso. Não tem Hulk, não tem Marvel, não tem homem, não tem nada que vai aparecer, ninguém aparece. É só a nossa angústia de sentimento de que houve alguma coisa de errado na minha vida, na minha casa, no meu coração. Só isso. Ninguém vai aparecer para fazer nada, a não ser Jesus de Nazaré. Veio para pagar pelo que a gente fez na nossa casa. Porque o que a gente fez na nossa vida e na nossa casa era inferno. Todo mundo devia ir para o inferno. E Deus não fez isso. Jesus Cristo veio e pagou. Mas o sentimento de culpa existe por causa dos nossos ídolos e não por causa dele. Vamos continuar ouvindo os nossos ídolos dentro da nossa casa? Existe sentimento de tristeza lá dentro? Existe medo, vergonha? Existe sentimento de culpa pesado ainda? Deuses falsos. E Deus pergunta para a mulher: o que fizeste? E a mulher responde: foi a serpente. Aí Deus vai fazer o que com a serpente? Nada, porque já tinha feito. Ela já estava condenada. Não tinha o que fazer. Então chegou na mulher, a mulher passa para frente. E aí fica por isso mesmo. Ficando por isso mesmo, fica vergonha, fica tristeza, depressão, síndrome do pânico, suicídio, sentimento de culpa, fica tudo. Ninguém resolve nada. Não adianta jogar a coisa para frente, não adianta. Deus pergunta para mim, Deus pergunta para você: o que foi que aconteceu Ana Paula, João Paulo, Eliseu, Joselito, Pastor Limar, Pastor Altair, Ricardo? Deus pergunta o que foi que aconteceu. Deus pergunta o que você fez para a sua casa ter medo, para a sua casa ter vergonha ou ser uma vergonha. O que foi que aconteceu que sua voz não consegue, que a sua casa não consegue ouvir a minha voz? O que você fez? O que eu fiz? Não precisa jogar para frente não, porque se jogar para frente vai ficar no ar. E a ideia de ficar no ar, o príncipe desse século, é assim: fica no ar. Então isso significa que você liga a televisão na segunda-feira, e na segunda-feira, a programação na segunda-feira, quando você o que é, vai responder para você o que foi que aconteceu. A mídia não perde tempo não. A filosofia, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, as pessoas, os ideologistas, não perdem tempo. Eles sabem das nossas perguntas, dos nossos questionamentos. E o Deus desse século, Satanás, responde os nossos questionamentos de maneira distorcida, negando a palavra de Deus através da televisão, da mídia, dos filmes, dos desenhos, de tudo. Em vez da gente jogar para frente, primeiro é a gente reconhecer: eu dei ouvido a Satanás, eu dei ouvido à serpente, e a minha motivação foi ser um Deus, ser igual a Deus, adorar alguém que não seja Deus. Só isso. Só precisa isso. E o que é que vai acontecer? Aí você terá paz. Tem depressão? Depressão vai partir. Não adianta tomar os medicamentos. E os medicamentos, não estou mandando que pare, mas os medicamentos vão ser medicamentos até a morte. Mas por que o medicamento? Ouvir uma voz estranha, a voz dos ídolos. Futuramente não vai precisar de medicação, porque a palavra de Deus vai resolver coisas, porque isso é questão de caráter. A família está pegando fogo, caráter. Eu estou com alguma síndrome de caráter, não tem caráter, mau caráter.
a voz de Deus, o Deus que disse Deus, haja luz, o que foi que houve? Luz. Disse Deus, organize tudo foi organizado. Haja mar, haja terra, haja água, haja céu, haja tudo, e tudo houve. E a voz de Deus não pode chegar na minha vida e dizer, cessa tudo. Através do ensinamento, da prática, da palavra de Deus, tudo na minha casa cessará. Só que às vezes demora um pouquinho, mas cessa. O medo vai demorar um pouquinho a sair, porque o nosso corpo aprendeu a confiar em quem não pode. Aprendeu a esperar de quem não tem nada para oferecer. Não tem como, pensa só, como uma vez, tentar finalizar aqui, uma vez uma aconselhada apareceu, já há 2 anos que falava para ela, no final do ano, no ano que vem, eu profetizo que vai dar tudo certo. 2 anos e não dava certo. Mas a vida dela era uma vida que eu não sei como as pessoas fazem um negócio desse. Porque sobre o emprego que ela estava precisando, ganhava 60% das despesas dela. Não tinha como. A filha dessa mulher, 15 anos, ela fez até a festa. Quando ela ia abraçar essa filha dela, a única que tinha, quando ela ia abraçar essa filha, a filha fazia assim, tinha nojo dela. Pronto. A mãe dela, ela tinha 42 anos, ficava dizendo para ela que o arrependimento foi o fato dela não ter jogado essa menina quando nasceu na lata do lixo. Por uma intervenção dessa mulher, o esposo dela não morreu, pelo conhecimento que ela tinha de medicina. O esposo dela não morreu. Quando ele escapou da UTI depois de 3 anos, ou depois de 3 meses, entregou a aliança para ela e falou para ela, olha, estou indo morar com outra pessoa porque ela está grávida de mim. Ela, com essa idade de mais de 40 anos na profissão dela, não conseguia emprego de jeito nenhum, não tinha para onde correr, e os bens que ele adquiriu junto com ela, levou tudo, teve um jeito lá de levar tudo. E o apartamento, que era dos dois, ele também conseguiu ficar para ele, e ela tinha dias para sair do apartamento. Como é que eu vou dizer dias melhores de não? Eu disse para ela, ó, se você morrer hoje, vai ter dias melhores, tudo bem? No céu, você não tem ideia, pensa como é legal lá. Não tinha como, eu oferecer nada, não tinha para onde correr. De maneira consistente, não tinha. Racional, não tinha. Não tinha o que fazer. Para estar prometendo, não tem. Mas olha, apesar de tudo isso, com Jesus, tudo isso se tornará suportável, porque Ele sim passou infinitamente mais do que tudo aquilo que você está passando. Essa pessoa acreditou nas promessas e foi ficando cada vez mais frágil, cada vez mais sem esperança. Que é isso que o ídolo e que os homens fazem. A gente vai continuar ouvindo esse pessoal. A gente vai continuar ouvindo o discurso que tem aí fora. E muitas das vezes, discurso religioso mesmo, a gente vai continuar. A gente vai continuar ouvindo pessoas, ouvindo mídia. Vai continuar ouvindo o nosso coração que se corrompeu nesse mundo, vai continuar. A gente precisa ter certeza do que Deus está falando para a gente ouvi-lo e ouvir apenas Ele, porque caso contrário, minha casa vai ser uma vergonha e eu vou ter vergonha, eu vou ter medo, eu vou correr, eu vou me esconder, o sentimento de culpa vai tomar conta de mim, e nesse caso não importa o que você fez, o que eu fiz. Não importa a nossa caminhada até aqui. Deus perdoa você. Olha o que foi que ele disse aqui. Mais à frente ele disse da mulher: suscitarei alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Jesus Cristo venceu aquele que tem feito da nossa vida uma vergonha. Jesus Cristo venceu aqueles que tem gerado sentimento de culpa na gente. Jesus Cristo venceu a gente mesmo, o nosso coração caído. É só se arrepender. É só a gente reconhecer que a gente precisa apenas dele, da voz dele, do ensinamento dele. E chega, aí sim, chega de sofrer. Pare de sofrer. Saia dessa depressão, desse desespero, dessas síndromes. Saia desse sentimento de culpa.
Saiamos desse sentimento de culpa. Deus nos perdoou em Cristo. É isso que Ele fala para nós. A gente pode continuar vivendo essas consequências ou não? A gente pode continuar permitindo que a nossa família desfrute dessas consequências ou não? Insistentemente daqui para frente, a gente precisa apenas ouvir a voz de Deus e fazer com que a voz de Deus seja ouvida na nossa casa. Senão, se a gente tem, sim, 1 ano de casado, então tristezas estão vindo pela frente. Amém? Depressões estão vindo pela frente. Vergonhas estão vindo pela frente. Sentimento de culpa estão vindo pela frente. Se na nossa casa estiver ouvindo outra voz, que não seja a voz dele, seja a voz dos nossos ídolos, olha, pode, mais certo do que 1 mais 1, 2, muito mais certo do que isso, está para vir sobre a nossa vida tristeza, vergonha, sentimento de culpa, vontade de morrer mesmo. Agora, se a voz de Deus está aparecendo e a gente insiste para segui-la, aí finalmente a gente será liberto de tudo o que nos escraviza, do serviço aos nossos filhos, e finalmente a gente vai ter paz, que é isso que Deus quer para a gente. Não importa o preço, a insistência, o desgaste, a gente vai correr atrás disso, de saber o que Deus está dizendo a respeito da nossa vida. Corra atrás disso. Pai de família, mãe de família, filho. Se a sua família acabou assim, a minha família assim, tem uns sintomas de pessoas que não ouviram a voz de Deus. Não tem problema não, fica tranquilo. Mas daqui para frente, corre atrás para recuperar o prejuízo. A sua família não precisa se acabar e morrer numa depressão, num inferno de vida aqui não. Corre atrás para conhecer. Deus tem nos dado uma graça de muitas coisas a gente falar publicamente. Não é que outras coisas a gente não fala, a gente acha que não fala não, mas vai aqui, né? Mas sim, o nosso esforço aqui é falar a mensagem de Deus para vocês. É isso que vai curar vocês. A escola bíblica, quando tem muito, tem 30% da igreja. Está vendo? Aí depois, lá na frente, a gente lá vai apagar a fogueira o tempo inteiro. Pessoas que nos chamam, a gente chega lá na casa. Aconteceu isso aqui? Aconteceu. Não, isso aqui costuma acontecer na casa de pessoa não crente, que não tem compromisso nenhum com Deus, assim. Mas como disse o diabo grite, no pecado de intocáveis, você permitiu que algumas bactérias no caráter, algumas bactérias entrassem no caráter da sua família, agora, né? Tem que se recuperar, né? Por que é que a gente precisa ir na casa dos irmãos, resolver coisas básicas? Porque os irmãos perderam a habilidade de ouvir a voz de Deus para resolver coisas, sabe? O que Paulo falou, o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Quando ele disse, eu entro nessa casa e dou a paz, a minha paz vos dou, ninguém tira. E quando a gente vai nas casas que não tem paz, e a gente vai analisar e ver, foi assim que você resolveu isso aqui? Olha, você aprendeu isso com Satanás? Com que serpente? Não é porque o meu filho, então foi a serpente do seu filho. Você ouviu o seu filho, querido. Não, mas é porque ele estava chorando. Chorando? Não pode. Não é porque a minha mulher, não, meu filho. É só a voz de Deus aqui dentro. Senão você vai continuar culpando mais ainda a sua mulher, o cônjuge, culpando o homem, culpando o filho, culpando todo mundo. Então a gente tem aqui, das 17, que não dá nem uma hora muitas das vezes, das 17 até as 18, em ensinamento. Hoje a gente falando sobre como é que a gente se comporta aqui e lá fora. Que para a gente prestar um bom culto a Deus, começa na segunda-feira. Como a gente vive até o próximo domingo. Para a gente chegar aqui devidamente e adorar a Deus como tem que adorar. Perdeu. Vai continuar pecando. E se continuar pecando, se não procurar saber o que é isso, vai continuar pecando e tristezas vão invadir a sua casa. Vergonha vai invadir a sua casa. Sentimento de culpa vai invadir a casa.
choro, depressão, assim, vai invadir. É assim, não tem o que fazer. Agora, não importa o que aconteceu, daqui para frente, a voz de Deus na nossa casa é a paz que o mundo não pode oferecer, que a gente não pode oferecer. Os ídolos do nosso lar não pode oferecer. Eu chegar para o meu cônjuge e dizer: cônjuge, me dê paz. Ele não tem. Para o meu filho: filho, me faça feliz. Ele não tem como. E sim, somente aquele que morreu por todos nós, cristãos, somente aquele que morreu por nós, vai nos dar paz aqui e quando a gente morrer. Caso contrário, infelizmente, a gente não vai ter. Que Deus seja o nosso único Senhor para sempre. Que Deus seja a pessoa mais admirada, adorada, valorizada, importante. Que Deus seja o primeiro na nossa vida. A voz e a maneira de viver dele seja um padrão para a nossa casa. Certamente viverás. Caso contrário, certamente morrerás. Portanto, que nós possamos, aí sim, tomar posse disso. Oremos. Mais uma vez, Senhor, te louvamos, te bendizemos. Mais uma vez, Senhor, reconhecemos que temos tido e sofrido algumas consequências por não te adorar, e sim adorar deuses e ídolos do nosso próprio coração. E que o Senhor nos perdoe por isso. Que nós possamos ter o Senhor como a pessoa mais importante da nossa vida de fato. E assim, consequentemente, a vergonha que sentimos, consequentemente o medo que sentimos, consequentemente a falta de tranquilidade, o sentimento de culpa, vai sumir, vai desaparecer aos poucos. Que nós possamos entender que o medidor dessas coisas, se estão demais ou de menos, é se nós temos realmente te adorado como o Senhor manda, se nós realmente temos ouvido a tua voz e seguido e feito exatamente aquilo que o Senhor tem dito ou procurado fazer. E quando não fazemos, que nós possamos assim sempre pedir perdão ao Senhor. Apesar, Senhor, dessa palavra, dessa confrontação, que a tua paz reine sobre a tua igreja aqui. Que o sentimento, a disposição de querer te buscar mais, de querer te servir, aumente cada vez mais. Que a vergonha, a tristeza, a depressão, que o sentimento de culpa seja retirado consequentemente a essa adoração e ao ouvir da tua voz e a fazer aquilo que o Senhor manda no ambiente do nosso coração e do nosso lar. Que o Senhor ajude a todos aqui, que nós possamos a cada dia querer e assim te buscar para a tua honra